Mas como que eu vou definir de fato que isso seja babésia? Então, eu tenho alguns testes para fazer, né? Tenho testes tranquilos que a gente faz na rotina, que é o tal do esfregaço de ponta de orelha. Por que a gente não faz? Adianta colher um sangue da jugular, da veia cefálica, fazer um esfregaço e procurar a babésia? Não, não adianta. É muito, 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 muito difícil achar. Porque a gente sabe que encontrar na sangue periférico, na periferia, a sensibilidade aumenta. E ainda assim, gente, a sensibilidade é baixa. Porque eu preciso que naquele momento que eu esteja colhendo, eu tenha um grau. Agora vai ser mais difícil ainda falar essa palavra no dia de hoje. Porque eu preciso ter uma protozoaremia, ou seja, eu preciso ter esses protozoários circulando no sangue num nível importante para que eu identifique isso no meu esfregaço. Então, volta, onde a gente faz? Normalmente, ou na ponta da orelha, ou na ponta da cauda, ok? Faz o esfregaço, vai para o microscópio observar, se identifica aí a babésia. Identifiquei a babésia, então ele tem babésia, né? Não existe falso positivo, a menos que você esteja lendo errado, né? Agora, o grande lance é, Ju, o esfregaço não me encontrou nada. Posso excluir a possibilidade? Não, né? Porque a sensibilidade, ou seja, a chance de eu encontrar, não é alta. Por isso, existem exames laboratoriais. Então, se eu tenho um paciente numa fase subclínica, que a gente já discutiu como é, vale eu fazer exames laboratoriais, né? Esses exames vão demorar aí 5, 7 dias para ficar pronto, eu tenho uma resposta e eu trato, em especial você que tem, desculpa a palavra, cagaço de fazer o tratamento da babésia. Então, ai, Ju, eu prefiro ter certeza do que é antes de aplicar esse fármaco, né? Ou na segunda-feira, um monte de gente aí para falar mal, as pessoas gostam, né? Mas muita gente falou bem também. Muita gente falou mal do tal do imidocarb, né? Então, eu quero ter certeza, beleza, a gente tem como comprovar isso, a gente tem como fazer. Agora, gente, eu tô com o meu paciente aqui, num estágio de anemia super significativo, eu vou ter que fazer transfusão nessa anemia regenerativa, é do tipo imunomediada, babésia é um diagnóstico diferencial, eu, Juliana, não testo, eu, Juliana, trato. Ai, Ju, mas a condição tá horrível, ele vai morrer se fizer o fármaco, e se eu não fizer o fármaco, ele vai morrer muito mais, né? Muito mais. Então, mas como que eu posso bater o martelo para que você tenha certeza disso? Tem a PCR e tem a sorologia. Qual que é o grande lance da PCR? A PCR, então, é uma reação molecular que vai identificar fragmentos de DNA, né? O que a gente sabe isso? Posso colher sangue da jugular ou da cefálica, né? Que foram os exemplos que eu usei, e mandar para a PCR? Pode, mas aumenta mais a sua chance de identificar isso quando vocês mandam o material exatamente da ponta de orelha ou da ponta da cauda para a PCR. Vai colher no tubinho lá do hemograma com EDTA para não coagular e envia para a PCR. E veja se você identifica aí DNA ou não. Identificou? Fechou o diagnóstico. Uma outra opção é a sorologia. Mandar para fazer a sorologia ELISA, RIF. O que a sorologia vai detectar para vocês? Gente, a presença de anticorpos. E aqui vale uma observação. Por quê? Identificar anticorpos antibabésia não quer dizer que o paciente tem uma infecção ativa, certo? Isso vale para babésia, isso vale para erlíquia, isso vale para anaplasma, a gente faz PCR, né? Isso vale para todas essas condições. Por quê? Porque eu tenho anticorpos residuais. Então, o que acontece na babésia especificamente? Assim que o paciente tem contato com a infecção, mais ou menos 7 dias depois, o mesmo pensamento que a gente faz da vacina, né? Vacinei um cachorrinho, 7 dias depois, começa a produção de anticorpos. 14 dias, quer dizer, 2 semanas pós a infecção, eu tenho uma produção boa de anticorpos. E essa produção de anticorpos, ela vai se mantendo num nível adequado até mais ou menos 70, 80 dias pós a infecção. Depois disso, você tratou o paciente, esses anticorpos começam a cair. Mais ou menos 5 meses depois, eu não tenho anticorpos. Então, me fizeram até uma pergunta assim segunda-feira: preciso ficar fazendo sorologia para acompanhar esse paciente? Não. Não tem sentido, né? Porque uma vez que você trate esse paciente, ele eliminou a babésia, ele vai continuar com o nível de anticorpos, que eles vão declinando, porque eu não tenho mais o estímulo antigênico, eu não tenho mais o protozoário presente, mas eu ainda tenho esse anticorpos de memória, e que uma hora isso vai acabar. Acabou. Né? Na erlíquia, isso dura muito mais tempo, né? Então, na babésia, a gente fala aí mais ou menos de 5 meses para reduzir. E existe um outro grupo de população,
que a gente já conversou no começo, que é aquele paciente que tem uma apresentação subclínica, que ele é o portador. É aquele cara que tem a babésia, não tem sinal clínico, pode até ser um achado de esfregaço, e quando você faz uma sorologia, ele tem altos títulos de anticorpos. Por quê? Porque ele tem um estímulo antigênico, ele tem a babésia ali, né? Só que ele é portador, então ele consegue manter níveis de anticorpos. O que significa, gente, ter anticorpos anti-babésia em um cão que foi tratado, por exemplo? Significa que por determinado tempo, em média 3 a 5 meses, esse paciente vai ter uma proteção contra cepas homólogas daquela babésia que ele teve um dia. Então, uma dúvida muito comum é, Ju, o paciente teve babésia, eu tratei, ele pode ter babésia de novo? Sim. Ele pode ter num curto intervalo de tempo, se ele pegar uma cepa diferente, ou mesmo sendo a mesma cepa, pós 3, 5 meses, ele já não tem mais nenhum tipo de proteção, então ele se reinfecta, né? Então, é importante da sorologia vocês conseguirem, eu faço sorologia de rotina para babésia, né? Por que eu quase nunca faço isso? Porque detectar nova infecção. Opa, pera que meu YouTube travou de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Insta. Toda vez que tem anemia, é bom a Thais Mara escreveu, toda vez que tem anemia, é bom descartar nefropatia? Tá, toda vez que a gente tem... Oi, pessoal do YouTube, eu parei para vocês, tá? Tá perguntou aqui no Instagram se toda vez que tem anemia é bom descartar uma nefropatia. Sim, então aí a gente tem duas coisas importantes envolvidas com a sua pergunta, tá? A primeira é, quando a gente pensa numa anemia envolvida com uma doença renal crônica, a gente vai pensar na anemia do tipo não regenerativa, né? Então, se eu tenho um paciente em anemia, aquele estágio crônico, então aquele paciente que já vem com outros sinais clínicos, para eu pensar na anemia da nefropatia, é isso, é um paciente que vem perdendo peso, que tem alguns sinais clínicos, que eu já classifiquei ele como doente renal crônico, e aí ele tem uma anemia, eu conto reticulócitos, descubro que isso não é regenerativo, aí sim eu vou atribuir isso à nefropatia. Mas atenção, porque um paciente nefropata, no estágio inicial, por exemplo, ele pode desenvolver uma anemia do tipo regenerativa, mas porque não tem nada a ver com rim. Ele pode ter uma babésia e ele já é nefropata. Por isso que é importante eu classificar. Assim como um paciente renal crônico com anemia regenerativa pode ter um agravamento absurdo da anemia dele, porque ele teve, junto com a anemia regenerativa do rim, agora ele tem uma babésia ocasionando mais lisodiemácias do que sobrou no corpo. Então, toda vez que tem anemia, é bom descartar nefropatia? Pensando na doença renal crônica, a gente vai pensar na anemia dela naqueles pacientes que já vêm com sinais mais expressivos da doença renal crônica. Aí sim a gente vai pensar. Mas lembrem que o inverso da sua pergunta é verdadeira. Toda vez que eu atendo, gente, uma doença sistêmica, babésia, Ehrlichia, Rangélia, anaplasma, toda vez que eu atendo essas hemoparasitoses, e aí citando as mais comuns para a gente, pós-tratamento, inclusive eu acho que eu vou fazer um post disso hoje no feed, pós-tratamento eu tenho que avaliar rim. Mas aí não pensando na anemia, pensando que esse estímulo antigênico gera uma glomerulopatia e aí esse paciente se torna um nefropata em estágio inicial, tá? Então tá, suas duas vertentes aí da sua pergunta. Primeiro é, toda vez que eu tenho uma babésia, eu tenho que avaliar uma consequência de nefropatia. Agora, toda vez que eu tenho um processo de doença renal crônica, com sinais de doença renal crônica, eu vou ver se essa anemia é do tipo regenerativa ou arregenerativa. Se for arregenerativa, eu atribuo a babésia, ok? Isso porque a gente não está fazendo uma salada mista aqui, né, gente? Porque a gente não tem tempo para fazer isso, o Instagram me corta e vocês não têm paciência para ouvir vídeo longo. Porque eu poderia aqui ficar falando para vocês de quadros mais complicados, que estão na nossa rotina, do tipo ter uma anemia não regenerativa e isso não ser crônico, isso não ser rim, isso ser, por exemplo, uma hemoparasitose crônica, causando uma citopenia ou uma pancitopenia, né? E aí a gente já vai viajando para outros horizontes. Mas vamos focar aqui num coisa mais simples que é a aula de hoje. Quando a gente fala, então, de sorologia, que onde a gente parou aqui antes do YouTube dar uma travada,
é lembrar que a presença de anticorpos não define a infecção. É óbvio que a gente tem como quantificar anticorpos, gente. E aí, o que a gente pode fazer? Ju, eu não quero fazer PCR, eu não gosto de PCR, eu não tenho acesso ao PCR, eu quero fazer sorologia. Mas eu só quero, vamos para uma situação ímpar. Eu só quero tratar Babé. Esse animal tem anemia, ele está clinicamente estável, ele está no estágio subclínico. Só que, Ju, eu só quero tratar para babésia tendo certeza que isso é babésia, Ju. E eu quero fazer isso com a sorologia, Ju. Tudo bem. Então, você vai fazer o seguinte: você vai fazer a sorologia desse paciente, quantificar quantos anticorpos ela tem, em intervalo de 7 a 14 dias, que eu falei para vocês que é quando o anticorpo começa a subir, e a gente não sabe que fase esse paciente está, você vai repetir essa sorologia. E aí você vai fazer uma sorologia quantificada pareada. E aí, se esses valores estiverem elevados e, inclusive, elevando, você tem uma infecção ativa. Aí você trata com toda a tranquilidade e paz de espírito. Tá bom?